Você já teve a sensação de estar vivendo, mas não estar realmente vivo? Como se os dias estivessem passando rápido demais. Como se alguma coisa dentro de você tivesse adormecida há anos. E no silêncio da madrugada, uma pergunta desconfortável aparecesse. É só isso? A verdade é que milhões de pessoas acordam todos os dias sem perceber que estão lentamente se tornando estranhas para si mesmas. Elas trabalham, rolam o feed infinitamente, consomem distrações, riem de vídeos curtos. Mas lá no fundo, existe um vazio que nenhuma dopamina rápida consegue preencher. E talvez o maior problema da nossa geração não seja ansiedade, nem tristeza, nem falta de dinheiro. Talvez seja algo muito mais perigoso. Nós desaprendemos a sentir a própria existência. E hoje você vai entender por que a filosofia antiga, o estoicismo, a espiritualidade e até ensinamentos bíblicos continuam mais atuais do que nunca. Porque existe uma coisa que ninguém fala. O mundo moderno não quer que você desperte. Ele quer você distraído. Porque pessoas conscientes começam a mudar. E pessoas que mudam deixam de ser facilmente controladas. Existe uma frase do filósofo Blaise Pascal que parece ter sido escrita para os dias de hoje. Todos os problemas da humanidade nascem da incapacidade do homem de permanecer sozinho em um quarto. Pensa nisso por alguns segundos. Hoje, nós temos medo do silêncio. Sempre que sobra um momento vazio, pegamos o celular, abrimos redes sociais, assistimos algo aleatório, procuramos qualquer estímulo possível. Mas sabe por quê? Porque o silêncio faz perguntas que distrações conseguem esconder. Você está feliz com quem se tornou? Você realmente vive? Ou apenas sobrevive? Quanto da sua personalidade é realmente sua? Se ninguém estivesse olhando, quem você seria? E talvez seja exatamente isso que assusta tanta gente. Porque no fundo, muitas pessoas percebem que passaram anos vivendo no automático. O filósofo Sócrates dizia: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E isso é brutal, porque significa que existir biologicamente não é o mesmo que viver conscientemente. Você pode respirar, trabalhar, conversar, postar fotos, sorrir para os outros e ainda assim estar completamente desconectado de si mesmo. Agora, percebe algo assustador? O mundo inteiro hoje parece construído para impedir você de pensar profundamente. Tudo é rápido, tudo é instantâneo, tudo é curto, tudo é feito para gerar estímulo constante. E isso está destruindo lentamente nossa capacidade de contemplar a própria vida. Existe um motivo pelo qual você sente vontade de mudar durante a madrugada, mas perde toda a motivação no dia seguinte. Seu cérebro está sendo treinado para buscar recompensas rápidas o tempo inteiro. Dopamina sem esforço, prazer imediato, validação instantânea. Só que existe um preço invisível nisso. Você começa buscando conforto e termina perdendo sua identidade. As religiões antigas já falavam sobre isso muito antes da neurociência existir.
No cristianismo, isso aparece como a luta contra a carne. No budismo, como apego. Na filosofia estoica, como escravidão dos desejos. Nomes diferentes. Mesmo problema. O homem moderno está se tornando dependente de distrações porque não suporta encarar o próprio vazio. E talvez seja por isso que tanta gente conquista coisas, mas continua infeliz. Compra um celular novo, consegue seguidores, entra num relacionamento, ganha dinheiro. Mas depois de alguns dias, o vazio volta, porque distração não cura a ausência de propósito. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos da história, escreveu algo que deveria fazer qualquer pessoa refletir. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Olha a profundidade disso. O imperador mais poderoso de Roma entendeu algo que muita gente hoje ainda não percebeu. Controle externo não significa paz interior. E talvez seja exatamente por isso que existe tanta gente aparentemente bem, mas emocionalmente destruída por dentro. Agora, deixa eu te mostrar uma ideia que pode mudar sua vida completamente. Os estoicos tinham uma prática chamada memento mori. Significa, lembre-se de que você vai morrer. Parece sombrio, mas na verdade é libertador. Porque quando você entende que o tempo acaba, você começa a enxergar a vida de forma diferente. Você percebe que está adiando sonhos importantes, adiando conversas importantes, adiando mudanças necessárias. E o mais assustador é que a vida raramente avisa quando algo está terminando. Um dia, você saiu para brincar pela última vez, sem saber. Um dia, conversou com alguém pela última vez, sem imaginar. Um dia, viveu um momento especial, sem perceber que nunca mais aconteceria. A vida passa em silêncio. E talvez a maior tragédia humana não seja morrer. Talvez seja perceber tarde demais que nunca viveu de verdade. Existe um versículo bíblico que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Isso não fala sobre medo da morte. Fala sobre consciência da vida. Porque pessoas conscientes da própria finitude amam melhor, perdoam mais rápido, param de perder tempo com coisas vazias e começam finalmente a viver com presença. Mas existe outra questão profunda aqui. E se sua ansiedade não for apenas excesso de pensamentos? E se ela for o conflito entre quem você é e quem sente que deveria ser? O filósofo Kierkegaard dizia que o desespero nasce quando o homem foge de si mesmo. Isso é extremamente atual. Hoje, muita gente criou uma versão artificial da própria identidade. Um personagem. Uma máscara social. Mas quando tudo fica em silêncio, sobra o vazio. A religião chamou isso de perda da alma. A filosofia chamou de crise existencial. A psicologia moderna chama de desconexão interna. Mais uma vez, nomes diferentes. Mesma dor. E talvez seja por isso que tantas pessoas estão cansadas, mesmo sem esforço físico. Porque sustentar alguém que você não é consome energia emocional o tempo inteiro. Carl Jung escreveu algo assustadoramente profundo. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Talvez você não esteja perdido.
Talvez só esteja vivendo no automático há tempo demais. E aqui está a parte mais importante desse vídeo. A maioria das pessoas acha que transformação começa com motivação. Mas não começa. Transformação começa com confronto. O momento em que você finalmente olha para sua própria vida sem distrações, sem anestesia emocional, sem validação externa, sem fugir de si mesmo. Jesus foi para o deserto. Buda abandonou o palácio. Filósofos antigos buscavam silêncio e solitude. Percebe o padrão? Toda transformação profunda começa quando o ser humano para de fugir da própria consciência. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando hoje. Nós estamos hiperconectados com o mundo, mas profundamente desconectados de nós mesmos. E talvez o primeiro passo da mudança não seja algo grandioso. Talvez seja apenas desligar o celular por 1 hora, ficar sozinho, sem distrações, começar algo imperfeito, abandonar um vício, pedir perdão, recomeçar silenciosamente. Ou finalmente admitir que a vida que você está vivendo não representa quem você realmente é. Porque mudanças verdadeiras raramente começam de forma cinematográfica. Elas começam pequenas, mas começam. E existe uma guerra invisível acontecendo agora. Uma guerra pela sua atenção. Porque quem controla sua atenção, controla sua vida. Por isso quase tudo hoje parece feito para viciar você emocionalmente. Um homem distraído não pensa profundamente, não questiona, não desperta. E talvez seja exatamente por isso que tantas filosofias antigas falavam sobre consciência. Não uma consciência mística, mas uma consciência real. Estar presente. Observar os próprios pensamentos. Perceber seus padrões. Escolher conscientemente quem você quer se tornar. Porque no final, sua vida será construída pelas pequenas decisões que você repete diariamente. E talvez você não precise de uma vida nova. Talvez precise apenas despertar para a vida que já está perdendo. Porque existe uma diferença gigantesca entre existir e estar verdadeiramente vivo. E talvez hoje, pela primeira vez em muito tempo, você tenha começado a acordar.